Graças e paz, irmãos, bom domingo a todos. Prosseguimos aqui com o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios e entramos no capítulo 5, versículos 21 até o 33, quando Paulo começa a falar sobre relacionamentos. Semana passada, no domingo pela manhã, no estudo bíblico, falamos sobre o relacionamento de marido e mulher na ótica da autoridade e da submissão. Estudamos de onde vem a autoridade e como a autoridade deve ser exercida. Hoje nós vamos falar do texto exatamente sobre marido e mulher, o relacionamento de marido e mulher, que vai do versículo 22 ao versículo 33 de Efésios 5. Era de se esperar aqui que Paulo começasse os novos relacionamentos aqui pelo mais íntimo, convívio que pode existir entre os seres humanos, marido e mulher. Dessa maneira aqui, Paulo fala de duas coisas que são importantíssimas. Ele estabelece o papel de cada um e faz uma comparação entre o amor do marido pela mulher e o amor de Cristo pela igreja. Olha aqui, a gente já começa a perceber a responsabilidade quando nós vamos falar sobre o amor, sobre a cumplicidade entre marido e mulher. Alguns fatos sobre homem e mulher que Paulo nos ensina nesse capítulo 5, versículos 22 a 33. Primeira coisa sobre esses fatos, pelo menos alguns, que eles são iguais na criação. Deus deu ao homem e à mulher domínio sobre a terra. Domínio sobre a terra. O homem e a mulher compartilham por igual a imagem divina, a imago Dei. Na redenção, lá segundo Gálatas 3:28, não pode haver nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, primeira coisa é que eles são iguais na criação e também na redenção. Eles são complementares. Eles são complementares. O texto de Gênesis 2:18 já nos diz isso. O texto hebraico diz literalmente: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira frente a ele. A ideia é como correspondente a ele, completando-o justamente pela diferença, pela diversidade. Esses fatos que eu acabei de citar, eles servem para desmistificar a suposta inferioridade feminina, algo que a Bíblia, na verdade, nunca ensinou. A Bíblia nunca ensinou essa questão de diferença entre o homem e a mulher. Nós precisamos estudar bem isso para que não fique dúvidas. Segundo lugar, é o padrão de Deus para a esposa. Paulo baseia aqui sua doutrina da submissão da esposa em Gênesis 2 e também em 1 Coríntios 11, 8 e 9. A mulher foi feita depois do homem, a mulher foi feita para o homem e a mulher foi feita a partir do homem. Olhando assim, e nesse contexto antigo da palavra de Deus, lá da carta de Paulo aos Coríntios, parece que é entender que Jesus aqui está dizendo através de Paulo que o homem sobrepuja em tudo o papel da mulher. E não é isso. Desse tríplice fator aqui da criação que Paulo tira, a doutrina da liderança masculina. Mas só quando nós olhamos para o Novo Testamento, principalmente para o Novo Testamento, essa liderança quer dizer muito mais de responsabilidade do que autoridade. O propósito da liderança masculina não é esmagar as mulheres, mas sim facilitar a sua feminilidade. Não é um problema cultural, como muitos colocam, de outras religiões, de outras seitas, e mesmo dentro do nosso Brasil mesmo, algumas religiões que não veem a mulher como alguém que é ajudadora fiel e que tem que pensar na sua responsabilidade aqui, não na autoridade,
que muitas pessoas se enganam com a autoridade do marido. Aqui a mulher tem as suas responsabilidades. John Stott, ele fala aqui que não é um padrão cultural, mas de fato da criação. Ele diz, é aquilo que a criação estabeleceu. Em nenhuma cultura tem o direito de destruir. Nenhuma cultura. A cultura não está acima da palavra de Deus, a cultura não está acima do homem ou da mulher. Por isso que Paulo fala que, como nós já citamos, é uma questão de responsabilidade, não de autoridade. Larry Christensen, ele sugere 3 razões para o valor da submissão feminina. Um meio de proteção, um meio de se alcançar o equilíbrio social e um meio de se alcançar o poder espiritual. Eu sempre falo e tenho dito que a mulher é a rocha do casamento. As mulheres são baluartes na vida da igreja. As mulheres têm que ser valorizadas pelo trabalho que desenvolvem na vida das igrejas. É inadmissível nós olharmos para a vida da igreja e não percebermos o quanto as mulheres trabalham e o quanto as mulheres podem fazer e devem fazer para o reino de Deus. Não são aquelas coisinhas pequenas que nós pensamos, não. Elas são pessoas capacitadas por Deus, pela sua palavra, a viverem o evangelho e a se mostrarem como dignas da aceitação também dos homens, para a pregação do evangelho, para o ensino em pequenos grupos, para os trabalhos de ensino na igreja, no sentido de escola dominical para as crianças, para os adolescentes, pré-adolescentes, jovens, por que não? As mulheres têm essa capacidade. Então, se a liderança do marido reflete a de Cristo, então a submissão da esposa à proteção e provisão do seu amor, longe de depreciar a condição de mulher, positivamente só enriquece a mulher. Então aqui, Paulo nos dá a ideia de como nós devemos olhar para a mulher e valorizá-la. Em terceiro lugar, o padrão de Deus agora para o marido. Prestem atenção, homens, isso daqui é muito importante. Se alguém acha que o apóstolo aqui vai estabelecer um padrão muito elevado para a mulher, então atente bem para qual deve ser o dever do marido, o nosso dever. Amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. É uma tarefa fácil? É um padrão extremamente alto para todos nós. O próprio Cristo declarou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, na prática aqui, dentre outras coisas, Paulo está dizendo ao marido o seguinte: ame a sua mulher, sacrifique-se por ela. Ágape é amor que se avalia pelo sacrifício e não pelas coisas simples da vida. Ame a sua mulher, quer dizer, em segundo lugar, cuide dela. Terceiro lugar, ame a sua mulher, submeta-se ao Senhor perante ela. Aí entra a questão de ver a mulher mais como responsabilidade que ela tem do que como autoridade. Terceiro lugar, submeta-se ao Senhor perante ela. Quarto lugar, ame sua mulher, exerça autoridade com humildade. Tem muitos casais que sofrem por isso, que o marido acha que tem poder total, incalculável sobre a mulher. E não é assim. Ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Se entregou, se deu por ela. Então imagina aqui o padrão que nós devemos seguir. Amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, 28. Então que Deus abençoe a sua vida nesse pequeno estudo, onde aprendemos alguns fatos sobre homem e mulher. Eles são iguais na criação e também na redenção. Eles são complementares e, além de complementares, o padrão de Deus para as esposas e o padrão de Deus para o marido.
Que Deus abençoe a sua vida, tenha um bom domingo, aproveite, saiba que Deus caminha conosco e nesse período de pandemia, o relacionamento entre marido e mulher tem que ser aperfeiçoado. Aperfeiçoe o seu relacionamento com a sua esposa, porque você fazendo assim, você está glorificando a Deus, mostrando para Deus que você ama a sua esposa, que ela é importante na sua vida. Mulheres, respeitem seus maridos, amem com todas as suas forças, façam da vida de vocês, como casal, uma vida feliz. Isso que é mais importante. Não importa quem tenha a razão, importa você ser feliz, tanto a mulher quanto ao marido. O que importa é sermos felizes. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe como casais, Pai. Que agora esse tempo de pandemia, o Senhor nos abençoe para que nós tenhamos um compromisso maior com as nossas esposas e as nossas esposas conosco, Pai. Abençoe o relacionamento de todos os casais da igreja, que o Senhor traga ensinamentos nesse período de pandemia, aumentando a nossa responsabilidade no cuidado, no amor das nossas mulheres, e as mulheres entendendo as nossas posições, entendendo o quanto precisamos delas. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos dê a grata responsabilidade de cuidarmos bem um dos outros. Abençoa-nos, Pai, e que nesse período nós possamos ser felizes. Nós não estamos preocupados em ter razão. Nós queremos ser felizes em nome de Jesus. É a nossa oração, pedindo que o Senhor abençoe todos os casais da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que você seja muito feliz. Ame a sua esposa, ame o seu esposo e vivam felizes para sempre. Amém.